Vamos lá, pessoal. Nós vamos começar agora a estudar os adjetivos, né? E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Você aprendeu a sua vida inteira que o adjetivo é qualidade? Ah, adjetivo é qualidade. Não é só isso, né? O adjetivo ele expressa vários sentidos, não só o de qualidade. Na verdade, a gente tem os adjetivos que são subjetivos e nós temos os adjetivos que são objetivos. Quando você diz que o adjetivo expressa qualidade, você na verdade só está contemplando esses adjetivos que são subjetivos, ou seja, são os adjetivos de opinião. Porque você dá qualidade, você está dando opinião, entendeu? Qualidade, defeito, é algo subjetivo. Mas existem adjetivos que têm uma função bastante precisa ali, né, na sua relação com o substantivo e não tem opinião embutida nenhuma naquilo ali, né? É um adjetivo que a gente chama de objetivo, né? E esse adjetivo, ele geralmente ele tem todas as travas, né, de opinião. Então assim, você não consegue variar esse adjetivo em grau, porque grau é opinião, então você não consegue variar em grau. Você não consegue deslocar ele livremente, ele vem depois do substantivo, né? Porque a posição normal do adjetivo é depois, né? A posição canônica. Claro que muitas vezes é possível você deslocar o adjetivo e tal, né? A gente vai ver vários casos aqui, o que acontece quando você desloca. Mas existem alguns adjetivos que não tem nada a ver com qualidade. Então quando eu digo assim, aquele lá é um policial militar. Esse militar tá dando uma qualidade pro policial? Não, pessoal, porque você não pode variar isso aí. Você não pode dizer, esse policial, ele é muito mais militar do que o outro. Ele é militaríssimo. Imagina só, eu sou delegado federal. Eu sou delegado mais federal que você. Isso não existe, pessoal. Porque esses adjetivos não expressam qualidade. Eles expressam, na verdade, categoria, classificação. Eles expressam uma relação, né? Então a gente tem lá Partido Socialista. Socialista é qualidade desse partido? Não é. Na verdade, ele é uma categoria, porque você está opondo contra o Partido Democrata, o Partido Libertário, o Partido Democrata e todos os outros partidos. Então é uma categoria, beleza? Algumas bancas têm cobrado isso, assim, e ela pergunta lá, o adjetivo tem função tem função tal, e coloca lá na primeira questão, dar uma qualidade. O pessoal vai seco marcar, porque acha que qualidade é tudo. Não. A partir de hoje, qualidade você dá sempre aquela leitura de algo que é opinião, que é subjetivo. Tranquilo? Então vamos lá. O adjetivo, pessoal, ele tem basicamente duas funções sintáticas. Né? Nós vamos ver à frente, né, duas funções sintáticas. Né, de adjunto ou de predicativo. Já pode ir anotando aí. Mas ele indica aqui, você pode ter o adjetivo subjetivo e o adjetivo objetivo. Esse aqui expressa qualidade, tá? Esse aqui expressa qualidade, né? E esse aqui expressa categoria, classificação, né? O nome pouco importa. Quando você olhar lá, você vai sentir do que eu estou falando. Você vai sentir que aquilo ali não é uma opinião, né? Então eu tenho aqui, carro conversível. E eu tenho carro, sei lá, veloz. Qual que é o objetivo e qual que é o subjetivo aqui? Esse segundo aqui tem uma opinião embutida nele, tá? Veloz, voltando aqui para mim, veloz pode ser veloz para mim, pode não ser veloz para você, né? Tem gente que nunca passa de 60. Então, para ela, um carro veloz é um carro que chega a 80. Então, tem gente também que é louco por velocidade, que é um carro que chega a 220 por hora. Isso é subjetivo. Agora, quando eu digo carro conversível, ou quando eu digo carro de passeio, né, que é uma locução adjetiva, tem o mesmo papel de um adjetivo, eu estou dando uma categoria específica daquele carro, né? Não existe um carro que seja mais conversível que o outro. Se o carro tem capota lá retrátil, ele é conversível. Pronto. Não tem como um ser mais conversível que o outro.
Entendeu? E é isso que eu tô falando. Isso aqui, às vezes, cai em prova, beleza? Vamos fazer umas questões aqui sobre isso, ó. Assinale a opção que indica o adjetivo que tem sua função corretamente indicada. Olha só. Ruína socialista. Ele está expressando uma opinião? Pessoal, não está expressando uma opinião porque é aquele caso. É um adjetivo que é específico, né? Ele categoriza em oposição a outras possibilidades, não é uma opinião, sabe? Mudanças estruturais. Está indicando Estado? Não está indicando Estado. Na verdade, o adjetivo, voltando aqui para mim, ele pode indicar Estado. Mas é naquele caso assim, quando diz, doente, enferrujado, cabisbaixo, cansado, isso é o adjetivo indicando Estado. Ele pode indicar Estado. Mas não é o caso aqui. Mudanças estruturais é aquela categoria de adjetivos que tem uma relação, né? Ele é relativo à estrutura, né? Tem problemas estruturais, problemas relativos à estrutura. Tranquilo? Agora, esse aqui que nos interessa, ó. A educação básica, ela realmente especifica o substantivo porque ela opõe o substantivo aos outros tipos de educação. Educação básica, educação superior, educação em nível de mestrado. Aí você vai poder pegar qualquer tipo de educação para opor à educação básica. Então, ela especifica aqui de todas as educações, qual que é a minha? A minha é a básica. Tranquilo? E aí você não pode ler isso aqui como se fosse uma opinião. A minha educação é mais básica que a sua. Você até pode dizer isso, mas não é o caso aqui, não é o mesmo sentido, é uma outra construção. Tranquilo? Ó, passado tristonho, dar uma informação. Não é uma informação, isso aqui é um estado. Beleza? Experiência eleitoral, qualificar. Qualificar é opinião. Então não é qualificar eleitoral, é o mesmo caso desse aqui, ó. É o mesmo caso desse aqui. Tranquilo? Também dá uma categoria, né, uma especificação. Continuando. Qual a diferença entre você ter uma palavra que é um adjetivo e uma palavra que tem papel adjetivo? Voltando aqui para mim. Algumas bancas cobram isso aqui expressamente. Qual a palavra que tem papel adjetivo? Mas assim, mesmo que a banca não cobra expressamente, ela cobra isso de forma indireta quando ela pergunta se aquele termo é adjunto. Não entendi. Vamos ver isso aqui agora. Grava isso. Se a banca perguntar se a palavra tem papel adjetivo, você tem que verificar se ela está em função de adjunto, se ela está ali se referindo a um substantivo ali colada nele, né? Então, eu dei o exemplo antes, a gente vai ver isso melhor aqui em exercício. Se ela não tiver, ela não tem papel adjetivo, né? E, na verdade, ela pode não ser um adjetivo, isso, na verdade, é o caso que cai em prova, e estar em papel adjetivo, como acontece com os numerais e os pronomes, né? Então, eu digo, meu carro. Esse meu, ele tá ali, puxa a setinha para o carro, ele tá adjunto ao carro, ele tá ali se referindo ao carro. Ele tem papel adjetivo. Mas ele é adjetivo? Não. Ele não é um adjetivo. Ele apenas tem propriedade adjetiva. Nesse sentido, eu estou fazendo a distinção que eu apontei lá no início, entre uma categoria morfológica e uma categoria semântica, tal. Até porque, já disse, não tem como você dizer, isso é adjetivo. Já falei para vocês, a palavra pode se deslocar de classe. A priori, você não tem como decorar todo, assim, a que classe pertence a palavra, entendeu? Então você sempre tem que olhar ali. Tá funcionando ali como? Tem papel adjetivo? Tem. Pode ser que ela tenha papel substantivo, que nem lá o pronome, lembra que eu falei? A minha mãe é legal, é mais legal do que a sua. O primeiro, minha, tá ligado à mãe, então ele tem papel adjetivo. O sua não tá ligado a ninguém, então ele não tem papel adjetivo, beleza? Vamos ver isso aqui na prática, ó. Meu carro é mais bonito que o seu. É o exemplo que eu acabei de dar para quem quiser anotar. Ó, esse meu aqui, ó, né, ele tá coladinho aqui, ele tá dentro da expressão, né? Meu carro, ele tem papel adjetivo? Tem. Ele é adjetivo? Não, é pronome possessivo. Já esse cara aqui, ó,
ele está substituindo o carro. Então ele não está ligado a ninguém. Então ele não tem papel adjetivo, ele tem papel substantivo. Viu que isso aqui também cai lá na forma de crase, né? A gente viu isso aqui antes. Estou fazendo relembrando aqui, né? Aquele exemplo lá que eu dei. Meus 2 carros de corrida, né? Todas essas palavras em volta de carro têm papel adjetivo porque estão se referindo aqui ao núcleo carro, beleza? Esse cara aqui é o núcleo. Vamos lá. Questão do Senado Federal Técnico Legislativo. Assinale a palavra que no texto exerça papel adjetivo, né? Para citar apenas 2 pecadilhos. Olha só. 2 é um numeral, está se referindo aqui a pecadilhos. Uma palavra está adjunta ao substantivo. Ela tem papel adjetivo? Sim. Essa aqui é a nossa resposta. E se você não tivesse estudado essa aula, essa aqui ia ser a primeira que você ia arriscar, porque você falar, não, 2 não é adjetivo, 2 é numeral. Então vamos lá, continuando aqui. Promovido, ó, como defensor do ambiente por ter promovido. Aqui promovido é verbo, não tem nada a ver. Ó. Os supermercados já acabam se dando bem, ó. Bem é advérbio, porque se refere a um verbo, ó. Dando, não se refere a nome. Então ele não é adjunto adnominal, não tem papel adjetivo. Ó, pagos, terão que ser pagos. Aqui, ó, esse pagos, ó, é uma estrutura de voz passiva, ó, serão pagos, ó. Né? E aqui, ó, as sacolas são um estorvo, ó. Estorvo é substantivo e não tá aqui junto com sacolas. Né? Quem tá com papel adjetivo é esse artigo, ó, que ele tá juntinho aqui com sacolas, tá vendo? Então aqui há papel adjetivo. Mas a banca perguntou sobre o estorvo, tranquilo? Avançando aqui um pouquinho mais, você observa, ó, que a banca cobrou, aí a outra veio e copiou exatamente a mesma questão. Isso acontece mais do que vocês imaginam, tá? As bancas se copiam o tempo todo. Vamos lá. Assinale a palavra aqui no texto, exerça papel adjetivo. Aí vamos lá. Sempre que misturamos os 2 registros, ó, 2 unido a um substantivo. Tem papel adjetivo? Tem. Então, ó, você vê, o gabarito está até na mesma posição, tá? Eu não copiei errado, não. A questão é essa mesmo, elas foram clonadas, né? E aí, ó, mais, você observa aqui um pouco mais caro. Esse mais, ó, se refere ao caro, se refere a um adjetivo. Não é o nosso caso. Você ficará bem, ó. Olha só, a mesma palavra, ó, se refere ao verbo, não é papel adjetivo. Regido, enquanto o primeiro é regido por valores, ó. É o mesmo caso ali, ó. Ele não tá adjunto, né, ao nome aqui. Ele não está ligado a nenhum substantivo. Então ele não tem papel adjetivo, né? Ele é um verbo aqui no particípio, né? Uma estrutura de voz passiva. Ele é regido. A questão é igual ao anterior, tá? Vamos lá. Funções do adjetivo. Como eu disse antes, pessoal, agora é que essa análise toda começa a entrar em jogo, né? O adjetivo ele pode ter basicamente 2 funções. E a banca às vezes pergunta, ela vai perguntar, essa palavra aqui, essas 2 palavras têm a mesma função? Você vai ter que saber, não tem como fugir. Então, o adjetivo basicamente ele vai ser adjunto, né, quando ele estiver ali coladinho no substantivo, ali dentro da expressão, ou ele vai ser predicativo. Aí ele vai estar ali mais afastado do substantivo, mas ele vai estar sendo, vai estar fazendo referência ao substantivo de qualquer forma por meio de um verbo, né? Por isso que ele vai estar afastado. Vamos ver isso aqui na prática? Olha só. A moça bonita era casada. Os antigos quadros do pintor tornaram-se famosos. O motorista do Uber, exausto, não quis levar novos passageiros. Vou começar por aqui, ó. Qual que é a diferença desses 2 adjetivos aqui, ó? Se a banca perguntasse, ó, os 2 adjetivos têm a mesma função sintática, você diria que está certo ou que está errado? Pessoal, a diferença é que esse bonita, ele está aqui dentro da expressão nominal, ele está aqui numa unidade, ó. A moça bonita, isso aqui tudo é um sujeito. Então ele está o quê? Está juntinho aqui, ó. Ele está adjunto, tá? Qual que é a função desse cara aqui? Função de adjunto. Adjunto de quem? Do nome, adjunto adnominal, né? E do a? Mesma coisa, ele está aqui, ó. Função de adjunto, né? Função de adjunto adnominal. Então, a diferença é essa. Esse cara aqui, ele está
se referindo ao sujeito? Sim, mas ele está afastado, ele está fora do sintagma, ele não está adjunto. E ele está sendo ali referido pela via indireta de um verbo, então ele é um predicativo. Voltando aqui para mim. Predicativo, pessoal, também expressa qualidade, estado, as mesmas coisas que o adjetivo faz, só que por via de um verbo, né? Ou, às vezes, ali o verbo aparece até implícito, mas ele fica fora do sintagma, ele não está adjunto, beleza? Está qualificando? Sim, mas não está adjunto. Tranquilo? Então, começa a ficar atentos aqui que isso aqui cai, beleza? Vamos lá. Os antigos quadros do pintor tornaram-se famosos. Vou trocar a cor aqui. Tudo isso aqui é o sujeito. Esse adjetivo aqui está dentro da estrutura, ele é adjunto. Esse cara aqui está separado aqui, né? Tá unido pela via de um verbo, está separado. Esse cara aqui é predicativo. Beleza? Agora um caso diferente é esse aqui, ó. O motorista do Uber, exausto, não quis levar novos passageiros. Esse aqui está dentro da estrutura, né? É adjunto. E esse cara aqui? Ele está um pouco diferente porque o verbo não apareceu, né? Mas o verbo não precisa aparecer. Como ele não está aqui dentro do sintagma, aqui ele é um adjetivo, se refere ao substantivo, né? Ao substantivo motorista, ele só pode ser predicativo. Então ele é predicativo do sujeito. Ele é predicativo também, tá? São os casos aqui diferentes um pouco. Questões. Vamos lá. Pessoal, tem o texto aqui inteiro, né? Mas a gente não precisa do texto, a gente vai direto aqui na ferida. Questão que caiu agora recentemente, né? Ao que responde enfastiada a casuarina. O adjetivo em destaque exerce função sintática de quê? Olha, você sabe que o adjetivo ou é adjunto ou é predicativo. Então você já vinha aqui, ó, já arriscava todo mundo aqui, ó, pá. Aí você ficaria em dúvida entre esses dois. E aí como é que você faz? Esse enfastiada se refere a casuarina. Ele está colado aqui no casuarina? Ele está ali integrando uma expressão junto com casuarina ali como adjunto? Não. Então ele não é adjunto, porque não está junto. A função sintática é predicativo. Beleza? Olha essa questão aqui, de mero reconhecimento dos adjetivos. Ó. O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Olha só. Há 3 adjetivos em função predicativa, né? Nessa questão aqui você não ia nem precisar saber o que é predicativo. Bastava você contar os adjetivos. Na verdade, só tem um adjetivo aqui, ó, que é esse cara aqui. Porque bobo é substantivo, tá? Aqui ele está substantivado, porque apareceu um artigo antes, tá? E há espertos também está substantivado. Tá? Então, o bobo é sempre tão simpático que há espertos, né? Há pessoas espertas que se fazem passar por bobo. Então isso aqui está errado. Só há um adjetivo. Está em função predicativa? Tá. Está em função predicativa. Beleza? Outra questão aqui, ó. Vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Fazer a do CESP, olha só. Considerando os princípios da tipologia textual, de redação oficial, julgue os itens subsequentes relativos ao texto. Com base na estrutura linguística, julgue os itens a seguir, né? Então, isso aqui tudo é enrolação. Vamos lá. Na linha 13, a palavra orgulhosas é um adjetivo que está no contexto exercendo a função sintática de predicativo da sigla, né? IRIB e colégio notarial. Ambos objetos diretos. Então, você tem que dividir esse item aqui em 2, tá? Ele está dizendo que orgulhosos é um adjetivo função predicativa e depois está dizendo que os dois são objetos diretos. Você vai chegar aqui no texto da questão, né? Vem aqui comigo, e vai observar. O IRIB e o colégio notarial sentem-se orgulhosos. Orgulhosos indicam o estado. De quem? Do colégio natural, do colégio notarial e do colégio, né, do IRIB. Então, esse adjetivo se refere aos dois nomes aqui? Sim. Ele está em função predicativa? Sim, porque ele não está integrando ali a estrutura, né, como adjunto e tem ajuda aqui de um verbo, tá? Então ele é predicativo sim. O problema é que ele é sujeito, né? O IRIB e o colégio notarial sentem-se orgulhosos. Isso aqui é sujeito, não é objeto, tá? Então
essa metade aqui está errada, mas você, né, teria que julgar também essa parte do item aqui, beleza? Vamos lá. Pessoal, agora nós temos aqui que fazer várias questões recentes de adjetivo. Que adjetivo, voltando aqui para mim, adjetivo cai demais, pessoal, cai demais, assim, toda prova praticamente tem uma questão de adjetivo. Então eu peguei aqui umas questões bem recentes e a gente tem que praticar, beleza? O vocábulo suspeitos foi empregado no texto como substantivo, no sentido de aqueles sobre os quais recaem suspeitas. Pessoal, comportamentos suspeitos está ligado a comportamentos. Então ele está funcionando aqui, é um adjetivo, tá? Então, foi empregado como substantivo? Não, de jeito nenhum. Voltando aqui para mim, o detalhe que a banca já sinalizou é o seguinte, mas a gente vai ver isso mais à frente. Não existe classe fixa, né? Você pode pegar a palavra e usar ali como você quiser, né? Isso até caiu na prova da PRF. Você pega uma palavra e só mesmo a ordem vai revelar se aquilo ali é substantivo ou adjetivo. Nesse caso aqui, a banca sabe que suspeito pode ser substantivo. Olha, foram presos os suspeitos do crime. Aí ele é substantivo. Mas aqui não, aqui é comportamento suspeito, tá? Então é adjetivo. Item errado, mas já fica atento a isso. Vamos lá. Ó, direto na ferida aqui, ó. O adjetivo aterrador modifica a palavra espetáculo, conferindo-lhe sentido negativo. Vamos lá, vamos caçar isso na questão lá. Ó. E hoje, diante do espetáculo aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e me educa. Então, ó, aterrador se refere ao espetáculo. Modifica espetáculo? Sim. Confere sentido negativo? Sim, espetáculo aterrador é espetáculo, né, apavorante, tem sentido negativo. Então o item está correto. Vamos lá. As palavras inquietante, indisputado e inclassificável classificam-se como adjetivos, os quais são formados por um mesmo prefixo, mas por sufixos diferentes. Ó. Então, os três são classificados pelo mesmo prefixo, né? São iniciados pelo mesmo prefixo. Ó, in. Mas os sufixos, né, o final, são diferentes. Ó. As terminações são diferentes. Esse aqui termina em ado, esse termina em ante, esse aqui termina em ável. Então o item está correto, beleza? Olha só, mais uma questão bem recente aqui, ó, finalzinho de 2016. No trecho, uma exaltação perturbada com felicidade insuportável. Os adjetivos perturbada e insuportável qualificam a vida que Ana quisera escolher. Ó. Qualificam a vida que Ana quisera escolher. Isso aqui, pessoal, na verdade era uma questão lá de interpretação, né? Mas você não precisaria ler o texto, porque está dizendo que qualifica a vida. Você concorda que está dizendo, ó, qualifica a vida. Qualifica o substantivo vida. Você vai observar aqui no texto que qualifica outro substantivo. Ó. Quem que era perturbada? Era exaltação. Então a gente está qualificando exaltação. Quem que era insuportável? Era felicidade. A gente estava qualificando felicidade. Então, qualificam a vida, tá errado. Beleza? Tranquilo. Prosseguindo aqui, ó. Questão da Polícia Civil, né, do DF, de 2013 e tal. O termo amarga, né, corresponde a uma característica que no texto qualifica quadrilha. Pessoal, quem quiser ler o texto com calma depois, pode ler aí o poema inteiro. Mas aqui, a gente chegando aqui no trecho correto, aqui você vai ver o verso, ó. O bandido veste a farda da Suprema Segurança. O mocinho agora amarga. Ó, vou ler de novo. Um bandido veste a farda da Suprema Segurança. O mocinho agora amarga. Aí começa outra linha. Um bando, uma quadrilha. Esse amarga aqui, não sei se você percebeu, mas ele é verbo, pessoal, né? Voltando aqui para mim, a gente usa esse verbo de vez em quando. Pô, vou ao médico, vou amargar 3 horas na fila, né? Ou se você tiver um bom plano de saúde, vai amargar só 1 hora, né? Então, a gente usa o amargo, né, amargar como verbo. E é o que aconteceu aqui, né? A banca está pedindo aí para você observar que não dá para ter classe fixa. Você tem que olhar o que está acontecendo ali, beleza?
Então, não está qualificando ninguém aqui. Questão errada.